O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, mas voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, você que participa conosco pelas redes sociais, hoje, neste Evangelho, talvez podemos destacar ao menos 3 coisas para nossa reflexão, para nosso amadurecimento da nossa fé. A primeira é justamente a questão da prudência. Nosso Senhor está conversando com seus discípulos, ensinando a eles, e nosso Senhor sabe muito bem que nós não damos assim intimidade para qualquer pessoa, né? Basta olhar a nossa própria vida. Nós não nos abrimos assim com facilidade para qualquer pessoa que às vezes se aparece na nossa vida. Temos pouquíssimas pessoas às quais nós confiamos, falamos de nós mesmos, né? Falamos dos nossos sentimentos mais interiores, né? E nos revelamos completamente para a outra pessoa. Isso pode ser a pessoa que você escolheu para a sua vida, pode ser um amigo ou uma amiga, pode ser uma pessoa que está próximo, ou vivendo um pouco mais longe, enfim. Mas são pouquíssimas pessoas que você se revela, né? Schillebeeckx diz justamente que nós revelamos para outra pessoa quando existe reciprocidade, quando a outra pessoa sabe escutar. Aí precisa da confiança, né? Precisa dessa empatia, e você, então, de volta, se revela também para a outra pessoa. Aí uma cumplicidade, né? Pois eu me revelo e a outra pessoa se revela a mim. E assim a gente vai caminhando, né? Às vezes, diz Schillebeeckx, que quando a gente não quer mais isso, então cortamos esta relação, seja de amor, seja de amizade, e se afasta da outra pessoa. Mas, senão, a gente vai levando, vai caminhando junto, vai se revelando cada vez mais, e a outra pessoa também. Com isto, nós vamos dando uma intimidade, né, para a outra pessoa. Mas a gente não faz isso com qualquer pessoa. É isso que Nosso Senhor está querendo dizer aqui. Ou seja, não se joga a pérolas aos porcos. Ou seja, a pérola preciosa que é nossa intimidade, a pérola preciosa que é nosso coração, a gente não joga assim para qualquer pessoa, né? É claro que vamos escolhendo durante a vida, né, essas pessoas. Talvez em algum momento a gente necessita de ir a alguém para desabafar, para conversar. Então, às vezes, vamos ao sacerdote para uma direção espiritual, aí há muita confiança, ou mesmo para a própria confissão, né? Que são os pecados, as nossas sombras, nossas escuridões. E a gente tem coragem de dizer isso ao sacerdote, para que ele possa instruir, né?
para que Ele possa nos mostrar esta luz e, de novo, nos colocar nos trilhos que às vezes nós nos desviamos. Então, existem também esses momentos, talvez até alguns profissionais de alguma área podem nos ajudar mais propriamente, mas o caso é que nós não jogamos a pérola que está dentro de nós com facilidade para o outro, né? Ou seja, nós então não damos intimidade para as outras pessoas. É isso que Nosso Senhor está querendo dizer aqui, né? Essa partilha das coisas do coração. A igreja, claro, deve ser esse lugar próprio dessa partilha, desta total confiança. Os apóstolos lá na Terra Santa colocavam tudo em comum. Esse em comum, né, não é apenas os seus bens ou os seus talentos, eram seus corações também, né? Colocavam em comum suas lutas, suas angústias, as decepções com a evangelização, as decepções com as missões, e eram revigorados de novo. Então, me parece que quando nós, então, estamos na igreja, devemos encontrar esse espaço próprio, né? E por isso também devemos aqui aprender com nosso Senhor, né? Porque existem pérolas que a gente não joga para qualquer pessoa, mas a gente deve escolher. E isso, às vezes, com bastante critério, né? Devemos olhar isto com muita prudência. Então, me parece que a primeira coisa do Evangelho hoje é prudência. É sabermos conviver com as pessoas e saber em quem confiar, ter esta confiança, depositar essas nossas joias, essas nossas pérolas para a pessoa certa, né? Para a pessoa que nós, então, caminhamos juntos, porque senão vão ser jogadas aos porcos e isso não vai adiantar, né? Esta é uma questão muito interessante que Nosso Senhor nos diz, nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir sobre nossa própria vida, né? A prudência das coisas. E esta prudência me parece também na evangelização, né? Quando nós, às vezes, queremos converter a outra pessoa e vamos jogando tudo de uma vez só. Queremos que a pessoa se converta em 1, 2 dias. Mas isso não é possível. A conversão se dá pouco a pouco, se dá na caminhada com o Senhor, se dá na medida que a pessoa mesmo vai modificando as suas ações, vai modificando as suas escolhas, né? Vai olhando para si mesma e vai modificando a sua vida. Então, muitas vezes, e isso é bastante prudente, né? A gente ir conversando pouco a pouco com a pessoa, fazendo um caminhar, um processo com a pessoa. Isso nos lembra o nosso querido Santo Antônio. Durante essa trezena e a festa de Santo Antônio, que nós tivemos no começo deste mês, nós refletimos sobre muitas coisas de Santo Antônio. E uma delas foi um dos milagres mais famosos de Santo Antônio, sem dúvida nenhuma, né? Naquela cidade de Rímini, fazendo ali a pregação, e ali havia vários hereges, e eles não queriam ouvir, né? Então, Santo Antônio, para não jogar pérolas aos porcos, para não jogar a palavra de Deus para quem não quer ouvir de jeito nenhum, ele foi para os peixes. Os peixinhos saíram de dentro do rio, colocaram a cabecinha para fora, ficaram escutando Santo Antônio. Ou seja, ali a gente compreende um pouco mais essa palavra de Nosso Senhor, né? Para não jogar pérolas aos porcos. Então, Santo Antônio nos ajuda a entender também que nós, às vezes, devemos ir caminhando pouco a pouco com a pessoa, né? Vai rezando, vai falando com a pessoa, ela vai se convertendo ao longo da caminhada, né? Agora, por outro lado, a gente também não pode ficar fechado, né? Não podemos confiar em ninguém, a minha vida é totalmente solitária, confio só em mim mesmo. Esse também é um outro perigo, né? Nem tanto de um lado, mas também nem tanto do outro.
este risco também de nos fecharmos, isso é bastante perigoso, pois é um egoísmo, né? De não confiar em ninguém, de não se abrir a ninguém, de não encontrar outra pessoa. É claro que temos que ter esta prudência, mas não podemos ficar fechados a vida toda. Então também temos que encontrar esta prudência na nossa vida. Depois, um segundo aspecto deste evangelho, nosso Senhor diz para escolher a porta estreita. Nem sempre a gente escolhe a porta estreita, né? Preferimos muitas vezes a porta larga, porque a porta larga, como nosso Senhor diz, leva à perdição, porque o pecado é mais fácil, né? O pecado te abre uma porta imensa e é mais fácil passar por ali, pelo prazer, né? É mais fácil entrar numa corrupção, é mais fácil você deixar-se levar, jogar a culpa na outra pessoa, é muito mais fácil fazer isto. Então a porta aí é bastante larga e por isso nosso Senhor diz, cuidado com isto, pois a porta estreita aqui significa que você deve estar sempre prestando atenção na tua vida, nas tuas escolhas, né? Não se deixar levar, né? Às vezes está ali pela internet, vasculhando pela internet, cai num lugar que não seja muito agradável, seus olhos são levados ao pecado. É preciso ter cuidado com isto. É preciso fazer justamente a escolha desta porta estreita. Nem sempre é fácil fazermos isto. Às vezes, na teoria, parece bastante simples, mas na prática, muitas vezes, as pessoas são levadas para o erro, né? Se deixam ser levadas para o erro, porque a porta é larga, é mais fácil passar por ali, enquanto que a outra porta é estreita, é penoso, né? Você fazer esta escolha de olhar apenas coisas interessantes para a tua vida, ler coisas interessantes para a tua vida e assim por diante. Então, me parece realmente que esse tema, né, desta escolha da porta, é esta escolha desta porta estreita, e devemos sempre ter isto em mente. Poderíamos talvez aqui falar de caridade, né? Por essa porta estreita nos leva a ter uma caridade com a outra pessoa, porque nós mesmos podemos errar. Se nós olhamos para a nossa vida, então vemos que também temos erros. Então temos caridade com a outra pessoa. Caridade aqui não apenas no sentido monetário, de ajudar a outra pessoa. Isso também é caridade, é uma ajuda, um olhar para a outra situação da outra pessoa, tudo bem. Mas o que eu estou tentando dizer como caridade aqui é você saber que a porta é estreita. Então é preciso escolher esta porta estreita. E depois, nosso Senhor também fala, por último, desta opção, né, que se faz por esta caridade, é uma decisão, né? A porta estreita é uma decisão. Você deve tomar essa decisão. Decisão de não pecar. Então, a decisão de não cometer o erro. A decisão de enfrentar aquilo que aparece como tentação. A tentação vai estar aí, ela vai aparecer num momento ou no outro. Então, é preciso estar decidido e fazer essa opção pela porta estreita. Então, me parece que nosso Senhor nos diz sobre isso, né? São poucos esses que encontram este caminho, um caminho que leva à vida, né? Pois é um caminho estreito nesse sentido. Poucas pessoas vão passar ali, né? E precisa desta conversão, precisa dessa mudança de vida nossa. Meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto hoje, sobre nossa prudência com a nossa vida, nossa caridade e a nossa decisão, né? Nossa decisão de optar pelo seguimento a nosso Senhor, deixando certas coisas, né? Deixando esta porta larga, deixando aquilo que nos levaria para a perdição, aquilo que nos levaria para o erro, mas nós fizemos uma opção diferente. Somos chamados a esse seguimento a nosso Senhor.
Então somos chamados justamente a fazer esta opção pela vida eterna, pela vida junto com nosso Senhor. Que nós então possamos caminhar justamente para esta vida eterna. Paz e bem. Paz e bem. E agora pensando então